Café Previdenciário, o podcast do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Apresentação: Maria Regina Uliana. Olá a todos, eu me chamo Maria Regina Couto Uliana, sou advogada previdenciarista, professora especialista em benefícios rurais, sou conselheira da OAB do Estado do Espírito Santo, sou participante da Comissão Nacional de Direito Previdenciário da OAB e também da Diretoria Científica e de RPPS do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Eu queria dizer para vocês que é uma grande alegria estar aqui hoje. Eu quero começar agradecendo de uma forma muito especial pelo convite. É uma honra de verdade participar desse podcast, que eu considero uma das ferramentas mais importantes de difusão do direito previdenciário no Brasil. E eu estou dizendo isso como uma ouvinte assídua que eu sou, tá? Porque nas minhas andanças, nas minhas viagens pelo interior, o Café Previdenciário tem sido sempre uma companhia para mim. Então ele vai transformando aquela viagem sozinha, que eu vou lá no meu carro, em momentos de aprendizado e de atualização. Então, muito obrigada por me receberem aqui hoje. Hoje eu queria tratar com vocês de um tema que gera inúmeros mal-entendidos nos requerimentos administrativos e que vem fundamentando, diversos indeferimentos equivocados. E o que é mais grave, vem privando os trabalhadores rurais de uma proteção que a própria Constituição Federal garantiu a eles. Hoje nós vamos falar do segurado especial que possui CNPJ, sobre quando essa formalização ela não rompe com a condição de segurado especial do trabalhador rural e sobre por que a existência de uma empresa ela não pode, por si só, encerrar a proteção previdenciária de quem trabalha a vida inteira na terra. Mas antes de entrar na análise técnica, eu quero começar a falar com vocês com uma cena, para vocês imaginarem uma situação concreta que vai acompanhar a gente ao longo de toda essa nossa conversa aqui nesse podcast. Imagina que você é um trabalhador rural, que você planta, que você colhe, que você alimenta inúmeras famílias. Aí um dia você recebe uma orientação técnica para se formalizar, que você precisa emitir nota fiscal, acessar crédito, participar de um mercado mais estruturado, e aí você vai lá e faz tudo certo, tudo como o manual mandou. Você segue exatamente o que o próprio Estado te orientou a fazer. Aí, anos depois, quando você vai requerer o seu benefício previdenciário, que é seu por direito, o sistema simplesmente te diz, sem análise nenhuma, você tem CNPJ, então você não é segurado especial. Então, gente, a gente tem vivenciado essa experiência, O Estado ele vem incentivando o progresso, mas a sociedade e os órgãos governamentais ainda veem o segurado especial pelo retrovisor. Infelizmente, isso não é hipótese. Isso é o que acontece todos os dias nos balcões do INSS e nas varas previdenciárias de todo o Brasil. E a pergunta que eu vou deixar aqui para vocês e que vai nortear toda a nossa conversa, ela é muito simples, mas ela é profunda. A existência de um cadastro empresarial é suficiente por si só de acabar com a condição de segurado especial desses trabalhadores rurais? A resposta, como a gente vai ver juntos, é não. Por si só, não. Mas há nuances importantes que a gente precisa considerar. A gente tem hipóteses distintas, de empresas, de cadastros na Receita Federal. Há limites legais que precisam ser conhecidos. E é exatamente por isso que esse tema ele exige uma análise técnica responsável e comprometida com a realidade do campo, para que a gente não deixe de oferecer essa proteção social que o trabalhador rural precisa por uma aplicação equivocada da legislação ou por um entendimento equivocado ou muito superficial daquela situação. Então,
Antes da gente entrar na análise legal, eu preciso chamar a atenção de vocês para uma realidade que nós, que atuamos na área previdenciária, a gente vivencia diariamente. Hoje, nós temos muitos benefícios previdenciários que são requeridos pelos segurados especiais, que possuem inscrição no CNPJ e que são indeferidos de cara na fase administrativa, e a gente percebe que eles são indeferidos de forma automática, em razão do cruzamento de dados entre as bases governamentais. Então, o sistema identifica a existência de um CNPJ vinculado àquele segurado e ele parte de uma premissa muito simplificada. Se você tem inscrição empresarial, então você não é segurado especial, ponto final. O problema é que essa premissa ela nem sempre vai ser verdadeira. Então, o sistema está resolvendo com o algoritmo o que só pode ser resolvido com uma análise humana, com uma análise técnica e com uma análise muito comprometida com a realidade vivenciada pelo trabalhador rural. A realidade vivenciada pelo trabalhador rural, ela é muito complexa e ela envolve muitos fatos. Então, ela não pode ser resolvida só com o algoritmo. Esse indeferimento, ele não está decorrendo da análise da atividade exercida por esse trabalhador, da realidade desse grupo familiar ou do efetivo regime de economia familiar. Esse indeferimento, ele está decorrendo apenas em razão de um dado cadastral. Ele está decorrendo só disso. E aqui eu quero estabelecer para vocês uma premissa. O direito previdenciário, ele é regido pelo princípio da verdade material. Isso significa que não é um dado formal, isolado, que vai determinar se aquele segurado ele vai ter direito ou não àquele benefício. É a realidade que ele vivencia, é o que de fato acontece na vida do trabalhador. No direito previdenciário, o princípio da verdade material, ele sempre deve prevalecer. Então, a pergunta correta não é, tem CNPJ? A pergunta correta que a gente deve se fazer é, existe atividade rural em regime de economia familiar? Essa é a pergunta que precisa guiar a nossa análise, é a pergunta inicial que a gente deve se fazer no nosso escritório, né? Antes da gente analisar o direito daquele segurado para dar a orientação correta, e também é a pergunta que o INSS deve se fazer antes de analisar esse requerimento, e é a pergunta que os juízes também têm que se fazer antes de analisar aquele processo. Então, quem é o segurado especial? Para a gente compreender por que o CNPJ ele não pode por si só descaracterizar a condição de segurado especial perante a Previdência, a gente precisa entender primeiro quem é esse trabalhador rural e qual é a proteção que a lei conferiu para ele. Eu gosto sempre de falar de uma imagem que ainda paira sobre o trabalhador rural no Brasil. É uma imagem de alguém que é simples, que é avesso à modernidade, que é limitado à pura subsistência. Aquela figura clássica do Jeca Tatu. E eu estou usando esse termo aqui de uma forma muito crítica, porque ele representa um estigma histórico que ainda ecoa no imaginário social e que a gente vê refletido nos indeferimentos administrativos e em muitas decisões judiciais. E o que é mais grave, cria um obstáculo à proteção social desse trabalhador rural. Então, ainda hoje, é muito comum que a gente ouça que o trabalhador rural ele não contribui para a Previdência Social, que ele quer se aposentar sem ter direito, né? Que se ele tem algum bem ou se ele tem algum indício de organização econômica, ele já não pode mais ser segurado especial. E isso revela um olhar que é profundamente equivocado. Então, não é o segurado especial que está desatualizado. É o olhar que a gente ainda lança sobre ele, que está desatualizado e que precisa acompanhar aquilo que o legislador quis que o segurado especial realmente fosse, né? A proteção realmente que o legislador constituinte quis dar ao segurado especial. E aí a gente vai lá na Constituição Federal de 1988, né, que no seu artigo 201 ele rompeu com essa lógica histórica e ele trouxe uma mudança que foi estrutural, que foi quando o trabalhador rural ele deixou de ser tratado como um assistido e passou a ser reconhecido como um segurado obrigatório do sistema previdenciário, e que está incluído também no financiamento da Seguridade Social pelo artigo 25 da Lei 8.212, de 1991.
Então, o segurado especial, ele contribui sim para a Previdência Social, de uma forma diferenciada, de uma forma indireta, mas ele é um contribuinte da Previdência Social. A gente tem que ler também com muita atenção o que definiu a Lei 8.213 como segurado especial, que é aquele trabalhador que exerce as suas atividades em regimes de economia familiar sem a utilização de empregados permanentes. E lá no parágrafo 1º desse mesmo artigo, a gente vai ver o que é esse regime de economia familiar. O regime de economia familiar é aquele em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar. Então, o desenvolvimento socioeconômico não é apenas a subsistência. O legislador, ele nunca pretendeu manter o segurado especial na pobreza. E esse ponto, pessoal, ele é fundamental e ele precisa ser repetido sempre que necessário. A ideia de que o segurado especial ele deve ser pobre, estagnado economicamente, imóvel na economia, ela não encontra nenhum respaldo na lei. Pelo contrário, ela contraria frontalmente a intenção constitucional. A Constituição ela quis incluir esse trabalhador rural. E incluir significa permitir que ele cresça, que ele evolua, que ele melhore de vida, que ele se organize economicamente. E é exatamente com esse princípio de desenvolvimento socioeconômico que a gente vai ver lá. A Lei 11.718 de 2008, ela promoveu alterações que foram muito importantes lá na Lei número 8.213 de 91. A Lei 11.718, ela ampliou as hipóteses em que o trabalhador rural ele pode exercer outras atividades sem perder a condição de segurado especial. A partir dessa lei, a gente passou a admitir expressamente que o segurado especial ele desenvolve atividades como a de turismo rural, né, o chamado agroturismo, que ele exerça atividades artesanais produzidas com a matéria-prima oriunda do próprio grupo familiar, ou até mesmo atividades artísticas vinculadas à realidade rural. Além disso, essa lei também permitiu o exercício de atividades urbanas por até 120 dias no ano civil, né, sem que isso implicasse a descaracterização automática da condição de segurado especial. Então, aqui eu quero fazer uma reflexão com vocês, que é ao mesmo tempo simples, mas que pode mudar todo o nosso entendimento. Se a própria lei passou a admitir que o segurado especial ele explore atividades como o turismo rural, como a venda de produtos artesanais que são derivados da sua produção, atividades artísticas vinculadas ao campo, como que a gente pode imaginar que ele faça isso sem nenhuma organização formal? Como que ele vai explorar essas atividades sem emitir uma nota fiscal, sem um cadastro, sem acesso a instrumentos mínimos de formalização? Como que o agricultor familiar ele vai receber, por exemplo, na sua propriedade, um grupo de visitantes, oferecer refeições, hospedar essas pessoas, sem que haja uma estrutura mínima de organização econômica? Então, sim, a lei autorizou a atividade para o segurado especial. O CNPJ ele veio apenas como instrumento que torna essas atividades possíveis. Ou seja, a gente tem uma coerência interna no sistema. A Lei 11.718 de 2008, ela ampliou as possibilidades de atuação do segurado especial. E os instrumentos de formalização, entre eles o CNPJ, eles surgem não como uma ruptura com o regime de economia familiar, mas ele surge como uma condição necessária para que essas atividades elas sejam exercidas de forma regular, de forma lícita e de forma organizada. Então, interpretar o CNPJ como um fator automático de exclusão significa a gente esvaziar o próprio conteúdo das alterações legislativas que buscaram modernizar e dinamizar o meio rural. Significa ignorar o que a lei quis construir. Então, você não pode dizer ao trabalhador, você pode crescer, mas você não pode se organizar. Você pode diversificar, mas você não pode formalizar. Essa é a grande contradição que precisa ser nomeada, enfrentada e superada. Então, você não pode dizer ao trabalhador,
Você pode crescer, mas você não pode se organizar. Você pode diversificar, mas você não pode se formalizar. Essa é a contradição que precisa ser nomeada, que precisa ser enfrentada e que precisa ser superada, né? A gente tem que fazer essa análise muito sistêmica da nossa própria legislação e saber fundamentar, saber entender essa lógica para saber detectar se aquele cadastro, se aquele CNPJ vai ser capaz de descaracterizar a condição de segurado especial daquele trabalhador ou não, se ele é uma decorrência de uma formalização de atividades que são legalmente permitidas para eles. Dentro dessa mesma lógica também, nós precisamos falar sobre o meio rural. E essa é talvez também uma das situações que mais gera confusão na prática administrativa e que também gera mais indeferimentos equivocados. A Lei Complementar número 123 de 2006, que foi posteriormente alterada pela Lei Complementar número 155 de 2016, elas instituíram o microempreendedor individual, o famoso MEI, como instrumento de inclusão produtiva, de simplificação tributária, de incentivo à formalização dos pequenos empreendedores. Então, quando essa lógica ela foi estendida também ao meio rural, ela também veio permitir que o segurado especial ele deixasse de atuar exclusivamente na informalidade e que ele também pudesse emitir notas fiscais, que ele também pudesse acessar mercados mais estruturados, que ele pudesse buscar créditos e que ele pudesse organizar melhor a sua produção. O próprio Estado, ele criou um mecanismo para que o pequeno produtor rural, ele pudesse crescer, ele pudesse se desenvolver. Ótimo, maravilhoso. Mas aqui começa o problema na esfera previdenciária, né? Que vai exigir, mais uma vez, de nós muita atenção técnica. O meio rural, ele não substituiu o segurado especial. As duas condições aqui, elas podem coexistir, desde que alguns requisitos legais sejam observados. Quando o segurado especial, então, ele vai lá, ele se formaliza como um microempreendedor individual e ele passa a ter essa dupla dimensão previdenciária, né? De um lado, ele mantém a sua vinculação com a terra, com o campo, como segurado especial, continuando a preencher todos os requisitos legais, trabalhando em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, né? E de outro lado, ele passa a exercer uma atividade enquadrada como contribuinte individual, MEI, né, nos termos do artigo 11, inciso 5 da Lei 8.213, com aquelas contribuições mensais correspondentes a 5% do salário mínimo, como está disciplinado no regime simplificado do MEI, na Lei Complementar número 123 de 2006. Mas aqui, pessoal, é preciso deixar um ponto muito claro para vocês. A contribuição como MEI, ela não vai garantir por si só a manutenção da qualidade de segurado especial. O que vai manter essa qualidade de segurado especial é o efetivo exercício das atividades rurais em regime de economia familiar. É a forma como esse segurado ele vai trabalhar, é a organização da produção, é a estrutura do grupo familiar, é a ausência de empregados permanentes. Então, o segurado especial, ele não vai ser definido pelo CNPJ que ele possui. Ele vai ser definido pela forma como ele trabalha. E isso vai levar a gente, muitas vezes, a uma grande contradição que precisa ser enfrentada. De um lado, o Estado, mais uma vez, incentivando o trabalhador rural a se formalizar, a crescer, a emitir notas fiscais, a se inserir de uma forma muito estruturada na economia. E, de um outro lado, o sistema previdenciário, com muita frequência, penalizando exatamente esse movimento de crescimento e tratando essa formalização como uma prova de incompatibilidade com a condição de segurado especial, que a lei não deu. Né? É um entendimento equivocado e que parte daquele olhar que a gente tem de atraso sobre o segurado especial. O Estado ele não pode criar um caminho para depois punir quem seguiu esse caminho que foi fornecido por ele. Essa é uma condição sistêmica que ela precisa ser corrigida. E o papel nosso, né, o papel do operador do direito nesse cenário, é justamente trazer luz a essa contradição, seja na via administrativa,
seja na via judicial, e a gente precisa combater esses entendimentos que são muito equivocados na formação de uma jurisprudência que compreenda essa situação, compreenda todo esse sistema que foi traçado pela legislação e consiga ver, né, que o segurado especial ele pode ter uma atividade formalizada, ele pode ter um desenvolvimento socioeconômico sem que ele perca essa condição perante a Previdência Social e sem que ele perca essa proteção previdenciária. Por fim, eu também gostaria de abordar uma outra situação com vocês, que permite que o segurado especial ele também participe de uma empresa sem que ele perca a condição de segurado especial perante a Previdência Social. Então, para além do MEI que a gente acabou de ver, tem um outro dispositivo que ele merece muito destaque nessa análise e que muitos operadores ainda, né, do direito ainda desconhecem, que está lá no parágrafo 12 do artigo 11 da Lei 8.213 de 1991. E que foi inserido somente em 2013 pela Lei 12.873. Então, a gente verifica que houve sempre uma evolução, né? A gente teve a Constituição Federal de 1988, que tirou o segurado especial daquela condição de assistido, né? Ele deixou de pertencer à assistência e passou a integrar o sistema da Previdência Social. Em 2008, a gente teve a Lei 11.718, que permitiu que o trabalhador rural ele pudesse exercer outras atividades concomitantes ao trabalho rural, sem que ele perdesse essa condição de segurado especial perante a Previdência, desde que observados determinados requisitos que estão lá, né, na lei. A gente teve, em 2016, a lei complementar que permitiu que o microempreendedor individual também fosse estendido aos trabalhadores rurais, sem que ele perdesse essa condição de segurado especial. E a gente teve a lei 12.873 de 2013, que também permitiu que o segurado especial ele participar de uma sociedade empresária sem que ele também perdesse essa condição de segurado especial perante a Previdência Social. A norma, ela é expressa, não descaracteriza a condição de segurado especial. A participação em sociedade empresária, em sociedade simples, como um empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada, desde que observados determinados requisitos. Quais são esses requisitos? A pessoa jurídica que vai ser estabelecida por esse segurado especial, ela deve ter objeto agrícola, agroindustrial ou agroturístico. Ela deve ser composta apenas por segurados especiais. Se ela for constituída, né, com outros sócios, esses outros sócios também deverão ser segurados especiais. Todos eles devem manter essa condição de segurado especial. E ela deve ter sede no mesmo município ou no município limítrofe, aquele em que todos os sócios desenvolvem as suas atividades rurais. Tudo isso, evidentemente, veio com a manutenção do efetivo exercício das atividades rurais em regime de economia familiar. E a Instrução Normativa número 128 de 2022 do INSS, ela reforçou esse entendimento. Ela também trouxe dispositivo que acata essa situação. Mas quando a gente vai fazer os requerimentos administrativos, a gente se depara com os indeferimentos automáticos. E por que eu considero esse parágrafo 12 do artigo 11 muito importante? Por que ele merece esse destaque especial na nossa conversa? Porque ele demonstra que a norma ela não foi construída para punir o crescimento do segurado especial. Ela foi construída para acompanhar o desenvolvimento socioeconômico do segurado especial. Quando a lei autoriza que ele participe de uma pessoa jurídica que tem um objeto agrícola, agroindustrial, que está reconhecendo que o desenvolvimento do campo ele não se faz apenas pela produção primária, né, do produto no seu estado bruto, ela também passa pela possibilidade de agregar valor a esse produto, de profissionalizar a comercialização, de explorar economicamente essa propriedade de uma forma lícita e completamente compatível com as atividades rurais e regime de economia familiar.
Então, antes de falar sobre um caso concreto que chegou ao judiciário, eu quero trazer para vocês assim, alguns exemplos do cotidiano. Situações que qualquer pessoa que conhece o campo vai reconhecer imediatamente, porque elas mostram com clareza por que esse dispositivo exige e o que ele vai proteger. Vamos pensar em famílias produtoras de leite do interior de Minas Gerais, do Espírito Santo, de Goiás. Durante décadas, essas famílias elas venderam o leite cru para laticínios, né? Muitas vezes por um preço mínimo, sem poder negociar e ficando completamente dependentes e reféns desses compradores. Aí um dia, esses produtores eles se unem, constroem juntos uma pequena queijaria e passam ali a produzir um queijo artesanal, com sabor, com identidade, com história. Esse produto chega ao mercado com um valor muito superior ao que aqueles produtores rurais comercializavam com leite cru. Para emitir a nota fiscal, para registrar o produto, para acessar as feiras, os supermercados, eles precisam ter esse CNPJ, eles precisam se formalizar. O gado, a vaca, ela continua sendo ordenhada pelas mesmas pessoas, pelas mesmas mãos de sempre. O que mudou foi o destino que aqueles produtos e que aquelas mãos produzem. Então, o campo não mudou. O que mudou foi o destino que esses produtores rurais, que esses segurados rurais, eles deram aos produtos que eles produziram, né? Ao valor que eles agregaram no seu produto. Agora pensa nas famílias do Norte, do Nordeste. Aqui no Espírito Santo a gente também tem muita produção de mandioca, a gente tem uma presença muito forte. Produzem essas raízes há gerações. Durante muito tempo o destino era sempre o mesmo, vender a mandioca in natura para os atravessadores, por um preço que muitas vezes mal cobria o custo da produção. Aí também, um belo dia, esses produtores eles decidem construir lá junto uma casa de farinha coletiva. Passam a processar a própria produção, a farinha vai para o mercado, vai ensacada, vai com marca, vai com nota fiscal, né? Então, ao invés de vender a raiz por centavos, eles começam a vender o produto final por um valor muito maior. Eles também vão precisar de CNPJ. A roça é a mesma, a mandioca é a mesma, o que mudou foi a cadeia de valor. Pense nas famílias lá de frutas tropicais, de cerola, graviola, cupuaçu, açaí, que convivem também com esse problema antigo e cruel que é o preço dos produtos. A fruta que não é vendida, ela vai apodrecer lá no pé. Quando chega o atravessador, ele sabe que se ele não vender pelo mínimo possível, ele vai perder aquilo ali. Então, eles juntam lá um grupo de produtores e decidem construir juntos uma pequena unidade de processamento para produzir a fruta congelada, as polpas. Eles também vão precisar emitir essas notas fiscais para acessar esses canais, para existirem como fornecedores. Então, assim, a formalização ela não afastou esses trabalhadores do campo. Ela só libertou da dependência de alguns atravessadores e veio trazer o que a gente fala, desenvolvimento socioeconômico, né? Esses 3 exemplos, que são a queijaria, a casa de farinha, a polpa de fruta, elas revelam algo essencial. O parágrafo 12 do artigo 11, ele não é um detalhe técnico da lei, ele foi uma escolha política, ele foi uma escolha deliberada do legislador. A escolha de dizer que o segurado especial pode crescer sem perder a proteção previdenciária que foi construída ao longo de uma vida inteira de trabalho no campo. E, devagarzinho, a jurisprudência ela começa a vir confirmando exatamente isso. Ela ainda é muito escassa. Eu tenho um caso muito interessante que ocorreu justamente aqui no estado do Espírito Santo, que a turma recursal aqui do meu estado, ela analisou uma situação de uma segurada que passou a comercializar a produção por meio de uma granja organizada, constituída sob uma forma de uma sociedade limitada. Essa granja ela foi constituída, então, por vários sócios, todos eles segurados especiais. Juntos, eles adquiriram veículos para transportar esses ovos e comercializá-los de uma forma organizada, né? E para fazer isso de uma forma regular, para que eles guiassem esses produtos, para que eles emitissem essas notas fiscais e recolhessem esses impostos devidos, era essencial essa formalização empresarial, né? Era imprescindível essa inscrição no CNPJ. Então, pense no que significa essa operação na prática. Esses produtores rurais
eles deixaram de depender exclusivamente do atravessador, eles passaram a chegar diretamente ao mercado com os seus produtos, eles aumentaram a sua renda, eles valorizaram o seu trabalho e, ao mesmo tempo, eles passaram a recolher mais tributos para o Estado, a formalizar a sua comercialização, a emitir notas, a contribuir formalmente para a economia da sua região. Todos ganharam. O trabalhador rural ganhou, o consumidor ganhou, o Estado ganhou em arrecadação, em formalização e em desenvolvimento regional, em desenvolvimento rural sustentável. Então eu pergunto, por que esse produtor ele teria que ser punido previdenciariamente por ter feito isso? Por que ele seria obrigado a vender, os seus produtos sempre para um atravessador que ficou com a maior parte do lucro, apenas para não comprometer a sua condição de segurado especial? Por que crescer seria uma penalidade? Então, mais uma vez, a lei não foi feita para manter o trabalhador rural refém. Ela foi feita para libertá-lo, ela foi feita para incentivar o desenvolvimento socioeconômico. No caso que eu estou citando para vocês dessa granja, o INSS ele sustentou, que a existência dessa empresa ela descaracterizaria a condição de segurada especial dessa trabalhadora rural. E o judiciário, no entanto, em sede de recurso, reconheceu que a constituição da pessoa jurídica ela não significou o abandono do exercício das atividades rurais, então ficou expressamente consignado que não houve interrupção do labor rurícola, não houve abandono do campo, houve só uma evolução da forma de se produzir. E é essa distinção que é absolutamente essencial. Uma coisa é a inscrição formal de uma empresa, outra, completamente diferente, é a análise da atividade efetivamente exercida na manutenção do trabalho rural, da organização do grupo familiar e da finalidade real daquela pessoa jurídica. Então, é isso que o INSS, é isso que o judiciário precisa enxergar, é isso que o nosso sistema precisa se atualizar, Ele não pode ser um sistema automatizado que não seja capaz de ver essa evolução e de analisar o caso concreto com todas essas nuances que ele deve ser observado. E agora eu vou chegar numa outra situação com vocês que talvez seja a mais frequente, que eu acho que todos nós advogados nós enfrentamos nos nossos escritórios, É uma situação que gera indeferimentos equivocados na prática previdenciária que quase todos os dias. A situação de um segurado que por algum período teve uma empresa que não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses legais que a gente falou até agora. Até agora a gente falou de hipóteses legais que a lei autoriza, que o segurado especial constitua sua empresa, que ele tenha um CNPJ e que ainda assim ele não perca a sua condição de segurado especial perante a Previdência Social. São todas hipóteses legais que são permitidas para o segurado especial. Agora, tem situações em que realmente o segurado especial ele abandona por alguma parte, por algum período, o campo e ele constitui uma empresa. Ou muitas vezes nem ele, Eu vejo casos que são filhos, que são netos ou que são sobrinhos, que vão lá e abrem um CNPJ, enfim, tem um CNPJ cadastrado no nome daquele segurado especial. Só que esse CNPJ, muitas vezes, ele não está mais em atividade. A empresa ela está existindo apenas no cadastro da Receita Federal. Por descuido, por falta de orientação, às vezes por um custo, ela nunca foi formalmente baixada lá no cadastro da Receita Federal. Ela continua ali, inativa de fato, mas ela está no sistema. Aí o sistema previdenciário identifica o CNPJ e automaticamente faz o quê? Indefere o benefício. A empresa morreu, mas o CNPJ sobreviveu. E aí esse fantasma burocrático que negou a aposentadoria de quem trabalha a vida inteira. Nesse cenário, a gente vai voltar mais uma vez ao princípio da verdade material, que é absolutamente fundamental. O direito previdenciário ele não pode se contentar com a aparência dos dados cadastrais.
ele precisa investigar a realidade. E quando essa realidade demonstra que essa empresa não operava, que ela não tinha mais faturamento, que ela não tinha mais movimentação, que ela não tinha atividade efetiva, e ficar demonstrado o exercício das atividades rurais em regime de economia familiar, não há razão jurídica para o indeferimento desse benefício, né? Então, o INSS ele deveria investigar mais profundamente esses casos antes do indeferimento. Porque o que define o segurado especial não é o CNPJ, a simples inscrição no CNPJ, é a presença do exercício das atividades rurais em regime de economia familiar ou individualmente, desde que sem empregados permanentes. E aqui eu quero compartilhar com vocês algo que aconteceu no ano de 2025 que para mim teve uma grande relevância, né? O STJ ele abriu um edital para que todos os operadores do direito participassem de um congresso e apresentassem enunciados. E eu apresentei um enunciado falando exatamente disso, né? Que a simples existência de um CNPJ não poderia automaticamente, não poderia por si só descaracterizar a condição de segurado especial quando fosse constatado que ele continua exercendo as suas atividades rurais em regime de economia familiar. E esse enunciado ele foi aprovado na íntegra nesse congresso que o STJ fez. Já está, inclusive, publicado. Então, gente, quando o próprio Poder Judiciário ele reconhece que esse CNPJ inativo ele não pode ser um obstáculo à proteção previdenciária, isso não é apenas uma vitória jurídica, isso é uma afirmação de que a verdade material ela sempre deve prevalecer. Essa aprovação ela tem um peso simbólico e um peso prático muito grande, né? Ela sinaliza que os magistrados, né, que são justamente quem mais enfrenta essa realidade, né, junto com a gente, eles estão passando a compreender que essa formalidade ela não pode se sobrepor à substância, né, à realidade, que aquele dado cadastral ele não pode silenciar uma realidade vivida por esses trabalhadores rurais. A prova no direito previdenciário rural, ela não pode ser só um documento isolado, ele tem que ser uma narrativa, ele tem que ser um conjunto de elementos que, analisados em conjuntos, vão revelar uma realidade de fato vivenciada por esses trabalhadores rurais. E por último, assim, absolutamente essencial, é muito importante a gente fundamentar juridicamente a prevalência do princípio da verdade material. A gente não pode aceitar passivamente que esse dado cadastral descaracterize uma realidade vivida por anos, por décadas, né, por esses trabalhadores rurais, né? Os operadores do direito, né, sejam os juízes, os advogados, os técnicos e analistas do INSS, todos a gente tem o dever de verificar essas contradições cadastrais e de enfrentá-las com esses fundamentos. Então, ao longo dessa conversa, né, a gente analisou algumas situações que são distintas, em que o segurado especial ele pode ter um CNPJ, e ainda assim ele pode manter essa condição de segurado especial perante a Previdência Social. A gente viu que a Lei 11.718 de 2008, ela ampliou as possibilidades de atuação do segurado especial, autorizando atividades complementares, né, que sua própria natureza exigem alguma forma de organização, que muitas vezes vai passar pelo CNPJ e que nesse contexto não tem ruptura, né, da condição de segurado especial perante a Previdência Social. A gente viu que a lei também permitiu que o trabalhador rural ele pudesse ser inscrito como MEI, como microempreendedor individual, sem que ele também fosse excluído da proteção previdenciária, né, sem que ele perdesse essa condição também de segurado especial perante a Previdência Social, desde que atendidos aos requisitos legais, né, de exercício das atividades rurais individualmente ou em regime de economia familiar, sem o auxílio de empregados permanentes. A gente viu que o parágrafo 12 do artigo 11 da Lei 8.213, ele permite expressamente a participação em sociedade empresária, desde que essa sociedade empresária ela tenha objeto agrícola, agroindustrial, agroturística, dentro de condições específicas, e desde que esses trabalhadores rurais continuem a exercer as suas atividades em regime de economia familiar, né, também.
E a gente viu a questão do CNPJ inativo, por descuido ou por falta de orientação, que não pode ser um obstáculo para a proteção previdenciária, né? Que quando a realidade demonstra que a atividade rural foi mantida, a proteção previdenciária ela deve manter. Então, em todos esses casos, a pergunta que deve orientar a análise não é existe CNPJ. A pergunta que deve orientar a nossa análise é: existe atividade rural individualmente ou em regime de economia familiar sem auxílio de empregados permanentes? O CNPJ ele é apenas um dado. A realidade é um fato. E no direito previdenciário, o fato sempre prevalece sobre o dado. Então, está na hora do direito parar de desconfiar desse segurado especial. Está na hora da gente parar de desconfiar de quem alimenta o Brasil, da gente não reconhecer esses trabalhadores e não reconhecer que eles possam se desenvolver economicamente e que o desenvolvimento socioeconômico deles vai viabilizar um desenvolvimento para toda a nossa sociedade. O desenvolvimento rural sustentável ele vai ser basilar para o desenvolvimento de toda a sociedade brasileira. Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês, né? Que a gente precisa ter um novo olhar para o segurado especial. A gente tem que parar de encará-lo apenas como um trabalhador que exerce as suas atividades apenas para subsistência e encará-lo como um trabalhador que pode se desenvolver economicamente. Queria dizer para vocês que foi um prazer enorme estar aqui. Eu agradeço ao Café Previdenciário pela oportunidade de falar sobre esse tema, que eu sempre carrego com muito compromisso e que eu acredito que faz diferença real na vida dos trabalhadores rurais, né? Porque quando a gente entende que eles podem ter esse desenvolvimento socioeconômico, a gente contribui para o progresso de todo mundo, né? Então, eu espero que essa reflexão contribua para um olhar mais justo, mais técnico e, sobretudo, mais humano sobre o segurado especial. E aí, gostou desse episódio? Compartilhe com seus amigos e associe-se ao IBDP através do site ibdp.org.br. E tem acesso a vários cursos, eventos e outros conteúdos exclusivos. E lembre-se, todas as terças-feiras temos um encontro marcado por aqui. Até o próximo episódio.